Saudações geográficas! No vídeo de hoje eu vou falar sobre Geografia dos Sabores. Para você que é novo no canal, sou Hélio Campos, sou geógrafo e aqui eu mostro aqui tudo geografia. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E bora pro vídeo, pessoal. O primeiro ponto que eu vou falar para vocês aqui, que é algo muito importante, que eu vou esclarecer para vocês aqui, que o que é a Geografia dos Sabores. Então, a Geografia dos Sabores, ela estuda como que o espaço geográfico influencia, né, os nossos hábitos alimentares. Como que os alimentos, eles moldam a paisagem e as relações sociais. Como que, então, o espaço, ele afeta o que a gente come, ele afeta essa relação da paisagem, como que é feito esse plantio, no caso de comida, como que é feito esse processamento dos alimentos. Então, o espaço, ele abrange todos esses aspectos e ele também faz, né, essa relação sobre o espaço e nossos hábitos alimentares. Então, ela considera elementos físicos como clima, solo, relevo, culturas, tradições e religião, é, elementos também econômicos, como produções e comércios, e também os, os elementos físicos geopolíticos, pessoal, como disputas, acordos e fluxos. Isso tudo é algo físico que a gente está utilizando no nosso dia a dia, a gente faz parte desse espaço, desse território, desses fluxos, onde que é plantado certa comida, onde que é feito esse comércio, como que esse alimento chega até a gente, como que é feito o transporte, como que é feito essas tradições, né, essa religião, como que é usufruído desse alimento nesse espaço físico. Então, algo que é muito importante a gente saber como que a geografia interage com a gente nesse ponto de alimento e espaço geográfico. É muito importante a gente fazer essa relação. Por quê? Porque o alimento, ele vem do espaço geográfico, pessoal. O alimento, ele vem do solo, ele vem do relevo, ele vem do clima. Então, é algo que está ligado diretamente ao nosso dia a dia, ligado diretamente à nossa saúde e ligado diretamente à geografia, pessoal. Então, a geografia dos sabores nada mais é do que o espaço se relacionando com os nossos hábitos alimentares, como que a gente come, onde que a gente come, de que forma que a gente come, qual horário que a gente come, se a gente vai sair para comer, onde que a gente vai comer. A gente vai no restaurante, a gente vai comer qual tipo de comida? Comida japonesa, comida típica do Brasil. Então isso influencia muito os sabores que a gente come e como que a gente faz esse usufruto do espaço geográfico, né, pessoal? Então é o que é muito importante para a gente discutir esses aspectos e saber como que ele se relaciona no nosso dia a dia, como que a gente faz a utilização desses sabores no nosso dia a dia, beleza? O território e a origem dos sabores, pessoal. Eu venho trazendo para vocês aqui no slide anterior de como, né, que como que acontece essa interação da paisagem, do espaço geográfico com a população, com o alimento da população. Então, certas regiões, pessoal, têm sabores únicos por causa de suas condições ambientais e históricas. É o que eu venho comentando e explicando para vocês, só não apenas nesse vídeo, mas como nos todos os vídeos interiores do canal, pessoal. Então, é o que está ligado diretamente ao nosso dia a dia, ligado diretamente às condições ambientais e históricas. Então, o queijo, né, por exemplo, eu trago alguns exemplos para vocês aqui para a gente dar uma discutida sobre esses territórios, essas origens dos sabores. E eu trago o primeiro ponto aqui, que é o queijo da Serra da Canastra, de Minas Gerais, que ele é feito a partir de métodos tradicionais e o leite local, pessoal. Então, é o que é muito específico daquela região, ali daquela região da Serra da Canastra, daquele local. Então, é algo que é muito específico, pessoal. É muito é, local mesmo, sabe? Então, é algo que chama atenção, porque esse queijo é vendido no Brasil inteiro, é vendido fora do país. Então, o que é daquela região, daquele local, está sendo levado para outras regiões, né, pessoal? Outros espaços geográficos que são ingeridos aqueles alimentos de forma diferente de quem come esse queijo na própria Serra da Canastra, ou esse queijo quem come em Curitiba, ou o queijo que come em São Paulo, né, pessoal? Então a gente tem que ver como que esse território ele faz a utilização dos sabores também, como que certas regiões eles são únicos por causa de certos sabores. Então aqui eu trago o segundo ponto para vocês, que é a champanhe, pessoal, que vem da França. Então só pode receber esse nome se for produzido na região de Champagne, beleza? Então são regras específicas de cultivo e produção. A gente tem que lembrar, pessoal, que também todos os nomes que são dos alimentos vai ter algo por trás. Pode ser físico, pode ser humano, pode ser o nome de alguém que criou, pode ser o nome daquela região que é.
que foi feito, por exemplo, o queijo da Serra da Canastra, que é feito na Serra da Canastra, então ela leva o nome da serra, né? Ela leva o nome daquela região em específico, daquela geografia física ali, que é a Serra da Canastra. E também a gente tem aqui, né, a Champagne da França, que vem pelo nome Champagne, né, de Champagne, que é o nome lá de uma região francesa. Então tudo isso está relacionado à geografia física, pessoal, e também ao território de origem dos sabores. Todos os sabores vai ter um território de origem, e esse território de origem é muito específico, pessoal, para a criação, para o nome e também para nossa como que a gente vai usufruir desses aspectos e como que a gente vai nos alimentar, não apenas da comida, mas também, né, da origem dos sabores. A gente tem que lembrar sempre disso, de onde que vem, como que chegou até mim esse alimento e por que é tão importante, beleza? Então o território é muito importante para a gente saber também sobre os sabores. Outro fator muito importante aqui, pessoal, é os fatores naturais, né, como clima, região. Então, algo que eu trago ali no primeiro slide para vocês, explicando como, né, que faz parte desse processo os alimentos. Então, o clima influencia o que é possível plantar, como isso afeta o sabor. A gente sabe que tem certas regiões que chove muito, certas regiões que não chove muito, certas regiões que tem um índice grande de muito sol, tem lugares que não recebem muito sol. Então, isso modifica o que será plantado, o que não pode ser plantado, o que aquele solo, por chover muito, às vezes não por não chover muito, ele tem naquele solo, às vezes não é bom para plantar certo alimento, aquele outro solo já é melhor para plantar certo alimento. Então eu trago aqui também mais alguns exemplos de alimentos que a gente pode usufruir conforme esse clima, beleza? Então as uvas cultivadas em regiões mais frias, como no sul do Brasil, geram vinhos com menor teor de açúcar. Mas já pensou, pessoal? Só porque aqui é uma região mais fria, os vinhos, né, a própria uva, ela não é tão doce, ela é um pouco mais azeda, os vinhos tornam, né, menos açúcar. Então isso é algo que é da região do sul do Brasil. Se a gente for lá mais para o norte, alguma outra região, com certeza o jeito que a uva é plantada, o jeito que a uva é colheita, qual uva que é plantada naquela região, às vezes é uma uva específica porque ela se adapta melhor naquela região. Então tudo isso está ligado aos fatores naturais, à a geografia física e a geografia humana, pessoal. Por quê? Porque a gente é humano e a gente faz usufruto dessa geografia física, dessa geografia natural, beleza? Então, o solo, o relevo, a altitude e o regime de chuvas também entram nessa equação. Tudo que a gente vai fazer, pessoal, tudo que a gente está comendo, se alimentando, tomando, ingerindo, pode ser líquido, pode ser comida, tudo isso vem de alguma região do mundo, pessoal. Isso influencia muito como que esses sabores chegam até a gente. Às vezes não chegam com o sabor original, pode vir mudando conforme vai passando o tempo, o alimento vai se adaptando, né? As pessoas vão adaptando aquele alimento para certas regiões. A gente vai ver no decorrer do vídeo aqui como que certos alimentos, né? Por exemplo, do Japão, da China, que fazem comida chinesa, comida japonesa, e vem para o Brasil e essa comida ela é modificada para os gostos dos brasileiros. Então adiciona mais um ingrediente aqui, um ingrediente ali, um tempero brasileiro numa comida japonesa. E isso são fatores que são naturais e que está ligado diretamente ao nosso dia a dia e que a gente vai se adaptando conforme a gente vai utilizando esse solo, esse relevo e essa altitude. Então a gente vai aprendendo e vai delimitando como que esses alimentos, né, pode ser melhor para a gente ou pode ser pior para a gente. Então a tradição que eu venho falando para vocês, aqui, pessoal, nos slides anteriores, eu vou aqui completar para vocês agora a tradição, cultura e a culinária local de certos alimentos, certas regiões, beleza? Então a comida ela expressa identidade e cultura dos povos, é o que eu venho trazendo para vocês aqui nos slides anteriores. Então o barreado do Paraná é o símbolo de festas populares e de culturas litorâneas. Eu que sou aqui de Curitiba, eu conheço bastante a área do barreado porque é algo que é aqui da região litoral do Paraná, aqui de Curitiba, que é de Paranaguá, Morretes. Então, que está ligado diretamente à cultura daquela região ali litorânea. Quem vai para vai passear nessa região, em Paranaguá, Morretes, é meio que obrigado a você provar um barreado de lá. Por quê? Porque só vai ter naquela região. Se tiver em outras regiões, pode ter certeza que foi copiado aqui das festas populares da cultura litorânea do Paraná, aqui de Curitiba, beleza? Então é o que está ligado diretamente àquela região e àquele lugar. A tapioca também, pessoal, antes de ser comida indígena, né,
Antes ela era comida indígena, algo que era feito para os índios, que era algo mais fácil de se produzir. Hoje é o símbolo de culinária, né, nordestina, então a gente vê como que vai se adaptando, vai saindo de um local, de uma região, de um povo e vai se transformando, vai se adaptando conforme, né, as pessoas vão descobrindo aqueles sabores e vão incrementando novos temperos, novos sabores naquela culinária. E vai se tornando um prato diferenciado, né, pessoal? Vai se tornando uma identidade regional, uma identidade cultural, uma identidade é, populacional ali daquela região, né, pessoal? Então o alimento vai se adaptando a certas regiões. Então cada ingrediente e receita é carregado de significados simbólicos e afetivos. A gente vai ter um apego sim por certas comidas, uma comida que minha avó fazia aquela comida e só ela fazia. Minha mãe fazia aquela comida e só ela fazia, que ninguém mais consegue fazer. Então, algo que é simbólico, pessoal, algo que é afetivo da gente, algo que a gente leva pro nosso dia a dia. Aquele feijão da minha mãe era muito bom, eu não consigo fazer um feijão igual aquele. Então, algo que é algo afetivo, algo simbólico, pessoal, beleza? Então, algo que está ligado na nossa cultura, na nossa identidade local e cultural, pessoal. A gente não pode falar de alimento, falar de geografia sem falar de identidade e de culinária local, beleza? Então, todos os alimentos que a gente vem provando, que a gente vem ingerindo durante nossas vidas, vai ter uma identidade própria, beleza? Outro ponto que eu trago muito importante para vocês aqui, pessoal, sobre essa área de alimentação, de sabores, regiões de sabores, né, no Brasil. Como que essas regiões são delimitadas, como que é usufruído esses sabores, né, pessoal? Então, o Brasil tem uma diversidade alimentar regional que reflete seus biomas e culturas. A gente sabe que o Brasil é o quinto maior território do mundo, então a gente tem aí 5 regiões no Brasil e que é muito importante. Por quê? Porque é algo específico daquelas culturas, é algo específico daquela região. Então a gente tem no norte aqui a mandioca, o peixe, o tupuqui, o tucupi e o jambu, beleza? No nordeste a gente tem a carne de sol, tem o cuscuz e tem a rapadura, que são algo específicos daquela região, pessoal, beleza? A gente não vai encontrar isso daí, é, por exemplo, para vender em Curitiba. A gente vai até encontrar, mas não vai ser o mesmo gosto, não vai ser feito da mesma forma que é feito no Nordeste, não vai ser ali a mandioca, né? Vai ser diferente o gosto do norte do que aquelas que serão plantadas aqui, porque o solo é diferente, o jeito que é plantado é diferente, o sol que essa mandioca, que esse solo vai receber é diferente, a chuva que ele vai receber é diferente. Então, sim, vai ter um gosto diferente, beleza? A gente tem que também o centro-oeste, que tem o pequi, tem o arroz com gariroba, carnes de caça, né, pessoal? Carnes que são especificamente daquela região do centro-oeste, como o pequi, o arroz com gariroba, então é específico daquela região. A gente não vai comer gariroba em certas regiões do Brasil. Por quê? Porque é difícil de chegar, o transporte é muito caro, então a gente acaba usufruindo alimentos que tem na nossa região, que é mais fácil de chegar, o transporte é mais barato, a gente tem um acesso mais fácil e acaba se tornando mais barato, né, pessoal? Temos também aqui o Sudeste, tem o feijão tropeiro, o virada paulista e o angu, pessoal. Algo que é ligado diretamente a essa região do Sudeste. Também temos aqui, então, o Sul, pessoal, que vem o chimarrão, vem o churrasco e vem o pinhão, que é algo ligado diretamente, né, aí aos pinheiros, o churrasco lá da região gaúcha e o chimarrão também da região gaúcha, pessoal. Então, é algo que é específico daquela região, específico daquele lugar e tem uma identidade muito forte cultural em cima disso. O chimarrão aqui, pessoal, na área, na parte gaúcha, vai ser diferente do chimarrão que vai ser lá no norte, vai ser tomado de jeito diferente. Aqui no sul tem uma forma de se é, produzir o chimarrão, de tomar o chimarrão, de como que eu vou ferver aquela água, como que eu vou colocar aquela água. Então, cada região tem um ponto específico dos seus sabores. A globalização dos sabores, pessoal, é o que eu venho comentando aqui para vocês durante o vídeo inteiro, que a gente sabe que certas regiões vai ter um alimento diferente. Então, com a globalização, os alimentos e receitas circulam o planeta. Eles vêm se adaptando conforme chegam em certas regiões. Então, você pode comer um sushi aqui no interior do Piauí ou um hambúrguer gourmet em Manaus. Mas também fenômenos chamados hibridização alimentar, ou seja, são os pratos que se adaptam aos gostos e ingredientes locais. É o que eu venho falando para você. A gente vai comer, por exemplo, sushi brasileiro com curtize e frutos tropicais. É algo que não é feito assim em outras regiões. É só no Brasil. Se a gente for para outros países, né, onde foi criado o próprio sushi, a gente vai ver que não é
comido desse jeito. Se a gente for comer dessa forma lá, eles vão falar, nossa, por que vocês estão comendo assim? Tá errado, é mesmo que a gente for comer um macarrão na Itália, né, pessoal? Vai falar como que a gente come macarrão. Ah, muitas pessoas cortam macarrão, muitas pessoas enrolam macarrão de jeito diferente. Então, é algo que a globalização ela vem transformando, ela vem moldando como que a gente vai usufruir desses sabores e como que a gente vai adaptar esses sabores. Então é o que a gente consegue fazer essas adaptações para que fique melhor aos nossos gostos, né, pessoal? A gente gosta, às vezes, de um tempero que outra pessoa não gosta, a gente é acostumado a usufruir de um tempero aqui no sul que no norte não é acostumado, então vai se adaptando àquela região e àqueles sabores. Por isso que é muito importante a globalização, que a gente consegue transformar alimentos de países diferentes para a nossa cultura local, beleza? A gente tem que falar também, pessoal, das indústrias, como que os alimentos chegam para a gente, como que é feito essa padronização, como que é feita essa produção, né, em massa sobre o sabor. Então, os produtos industrializados, como fast food e congelados, são pensados para agradar a todos, mas perdem, né, o vínculo com o seu território. Então, a gente vai dar um exemplo aí, por exemplo, de um, sei lá, do próprio fast food ali que a gente está usufruindo, pessoal. A gente está comendo ali, por exemplo, um McDonald's. A gente está comendo aquele produto, aquele alimento, porém é algo que é padronizado. Todos vão sentir o mesmo gosto, todos vão sentir o mesmo cheiro. Isso leva a um ponto específico qualquer, que da criação do McDonald's, né, essa indústria padronizou esse sabor, padronizou como é feito esse, esse alimento. E o que ele fez? Ele passou para outras regiões do mundo, padronizando também a mesma forma de produzir esses hambúrgueres, mesma forma de produzir esse macarrão, mesma forma de produzir, entre outros tantos alimentos que a gente tem no nosso mundo, né, pessoal? Então, é algo que tem uma padronização, porém a gente acaba, né, perdendo, né, esse vínculo, a gente acaba perdendo essa identidade cultural, regional e local que a gente tem sobre os nossos alimentos e sobre a nossa cultura. Então isso ameaça as tradições alimentares e reduz a diversidade gastronômica. É o que eu vim falando no slide anterior. A gente come sushi com cream cheese, come o sushi com ketchup, e quando é padronizado, a gente não consegue fazer isso, pessoal. A gente não consegue fazer essa adaptação, a gente não consegue fazer com que os alimentos sejam adaptados de melhor forma para cada região, né, pessoal? Então isso acaba é, reduzindo cada vez mais a diversidade gastronômica. Isso vai fechando, beleza? Então a gente não pode deixar com que muita padronização na questão alimentícia, beleza? Então, alimentos como mercadoria global, pessoal, soja, café, cacau, trigo e milho são alimentos com grande peso na economia mundial. Isso é algo que é produzido com bastante frequência no Brasil e é exportado para outros países com bastante frequência também, pessoal. Então, países interior organizam suas economias, né, em torno dessas culturas. O agro brasileiro, por exemplo, exporta toneladas de soja, mas há debates sobre os impactos socioambientais dessa lógica. Por produzir muito, obviamente que vai ter um impacto, vai ter uma crise, pode ser financeira, pode ser da própria agricultura, então a gente tem que ver como que essa mercadoria ela está sendo distribuída para outros locais, outros países e como que está sendo adaptada em outras regiões. Então é muito importante a gente ver como que é feito a própria produção, o frete, como que é produzido, como que chega até você, beleza, pessoal? A gente pode não dar muito valor, mas está ligado diretamente ao nosso dia a dia e também ao custo dos alimentos. Tudo está ligado ao valor, pessoal. Pode ser aí a parte do café, do cacau, a gente sabe que está muito caro. Então, algo que está ligado diretamente também ao capital, ao mercado em si, né, pessoal? Então, sabor e política, pessoal. A gente vem tratando aqui muitos aspectos, a gente não pode deixar também de falar sobre política na área do alimento. Então, a soberania alimentar é o direito de cada povo decidir o que cultivar, vender e comer. Fortalecer a agricultura familiar e os circuitos curtos de comercialização é estratégico para manter a diversidade alimentar e cultural. A gente tem que manter sempre aquela identidade cultural, pessoal, manter essa soberania alimentar e ver como que a gente pode adaptar o espaço, ver como que a gente pode cultivar, vender esse alimento, comer esse alimento de formas diferenciadas. Da mesma forma que eu trago para vocês o sushi que a gente come com cream cheese, com ketchup, a gente tem que ver que outras regiões eles não gostam, então eles vão se adaptando
aquele alimento. E sim, e não está errado, está super correto a fazer essa adaptação. Por quê? Porque do povo, é do povo fazer essa mudança, juntar sabores. Então a gente tem que sim ver como que essa política também está agregando nisso, ver como que essa política está no seu território, fazendo parte do seu alimento, como que está a parte da política de infraestrutura para chegar esse alimento até você, de transporte, de valor mesmo, de comida. Então isso tudo está ligado à política, pessoal, beleza? E qual sabor te representa mais, pessoal? Comida é território, história e identidade. Quero saber de vocês qual é o prato típico que representa sua cidade, sua família, aquela região, né, que você gosta, que você tem saudades, que você viajou e fala, putz, aquele prato, aquela comida típica ali, ou da minha família, da minha avó, que eu não encontro mais. Deixa ali um comentário, às vezes se conhece alguma pessoa da sua região, a gente vai abrindo debates aí, beleza? Então conta pra gente aqui nos comentários, vamos construir o mapa afetivo dos sabores brasileiros, pessoal. Eu fico por aqui. Eu espero que tenham gostado do videozinho de hoje aí do Geografia dos Sabores. Para você que quer saber mais, eu tenho um e-book sobre Geografia dos Sabores. Acessa ali, eu vou deixar aqui na descrição também o link. Acessa lá meu Instagram, @joebook, e fique também por dentro do mundo geográfico, pessoal. E até a próxima.